Olá, começa agora o programa Aplausos da TV Assembleia. Para a compreensão de todos os públicos, eu inicio com a minha autodescrição. Meu nome é Raoni Oliveira, sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros, olhos verdes. Uso óculos e tenho a barba parada. Estou vestindo uma camisa branca com a imagem do cantor inglês David Bowie e uma calça jeans preta. Eu falo diretamente do Teatro Amazonas. Em comemoração aos 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província, essa edição vai celebrar a cultura do povo amazonense. Neste programa especial de estreia, você vai ver. Eu fui até o Casarão de Ideias, no centro de Manaus, conversar com o diretor do Espaço Cultural, para falar sobre as comemorações de 15 anos do projeto. Aqui as pessoas podem pegar o livro, podem tomar um café, então ali atrás o café. Então a gente fica com esse espaço. No mês de agosto, a Secretaria de Cultura do Estado realizou mais uma edição do Amazonas Green Jazz Festival, que contou com o tema Brasileiro, Sou Alma, Som e Identidade. A Amazonas Band, essencial ao festival desde a sua primeira edição, é a grande força por trás da linguagem jazzística local. No quadro Ritmos, a gente vai seguir no embalo do jazz e eu vou te explicar a origem desse estilo musical que influenciou até a bossa nova no Brasil. Com o tempo, o jazz ganhou novos formatos. As big bands deram ritmo à era do swing, embalando multidões em salões de dança nos Estados Unidos. No quadro Playlist, você vai conferir as melhores dicas de filmes e séries para assistir nos cinemas ou no streaming em casa. Encontrei o caracol da Baba Azul. Quer saber teu futuro, não? Inveja lá tem futuro? É você que acha ele não. É ele que acha você. Além disso, vamos ter a cultura no parlamento, em um mês que celebrou a ciranda, o ritmo do beiradão, o dia do folclore e Milton Atum, membro da Academia Brasileira de Letras. A arte faz morada no Centro Histórico de Manaus desde a época áurea da borracha e da Belle Époque. Nos dias atuais, continua encontrando moradia na região central. É o caso do Casarão de Ideias, que celebra 15 anos agora em 2025. Hoje, segue expandindo o projeto e reafirmando o Centro Histórico como espaço vivo de cultura e inovação. Confira uma entrevista com João Fernandes, diretor do Casarão, que une memória, arte e coletividade. No Centro Histórico de Manaus, um casarão guarda um universo criativo. É o Centro Cultural Casarão das Ideias, um espaço que reúne memória, arte e muito espírito coletivo. Fundado em 2010 como sede da Companhia de Ideias, hoje o Casarão é uma associação cultural sem fins lucrativos, dedicada à promoção da cultura e à preservação do patrimônio histórico e artístico da região. Em 2025, o Casarão completa 15 anos de atividades, consolidando-se como point dos amantes das artes em Manaus. Como é que foi que você teve essa ideia de abrir um espaço como esse, que eu estou vendo aqui que é multifacetado, tem um pouco de cinema, de literatura, música, como é que funcionou isso? Então, o Casarão de Ideias é um projeto que agora em 2025 completou 15 anos, então é um pensamento de como fazer a cidade ter acesso ainda mais à cultura, democratizar o acesso, preços populares, quando as atividades são pagas. E também, eu acho que tentar reunir isso que você falou, um pouco de cada linguagem artística num só lugar. Quem chega ao Casarão se perde em meio a um material vasto sobre cinema, literatura, artes plásticas, artes visuais e música. Também é possível tomar um café, lanchar e relaxar. Aqui a gente tem o acervo, que é a biblioteca, então aqui as pessoas podem pegar o livro, podem tomar um café, então ali atrás o café. Então a gente fica com esse espaço. A gente tem aqui, essa é a nossa primeira sala de cinema, então a gente vai ver aqui. A gente fez uma reforma,
agora com as leis, né, tanto do estado como do município. Então, hoje, né, nessa sala a gente passa filmes nacionais, filmes estrangeiros, filmes de arte. Às quartas-feiras a sessão é gratuita. Então, assim, é uma forma também da gente popularizar, né, fazer com que mais pessoas tenham acesso ao cinema. Ao todo, o casarão conta com 2 salas, totalizando uma capacidade de 51 lugares, com uma atenção especial à acessibilidade. As sessões que são pagas praticam sempre preços populares, variando de R$ 10 a R$ 24. Além disso tudo, o casarão possui ainda um projeto com lojas colaborativas e uma galeria de arte, que recebe uma exposição nova a cada 3 ou 4 meses. A localização é privilegiada, aqui na Rua Barroso, bem próximo ao Largo de São Sebastião e Teatro Amazonas. O funcionamento é de quarta a domingo, das 15 horas até as 8 horas da noite. A escolha do endereço não foi por acaso. A ideia é movimentar e trazer a sociedade de volta ao centro de Manaus, uma iniciativa que tem tomado força nos últimos anos. Fazer essa retomada, hoje várias políticas públicas estão sendo pensadas para essa questão do centro, então o casarão também é um grande entusiasta, né? É um espaço que levanta essa bandeira de um centro vivo, né, e um centro com muita cultura. Todo esse engajamento levou o casarão a ser reconhecido. O projeto foi indicado ao Prêmio Brasil Criativo, na categoria Lideranças Criativas. João Fernandes ressalta a importância do poder legislativo na cadeia cultural do Estado, em especial para quem está na ponta produzindo cultura. Quem ganha é todo o Estado, né? Ganha toda a população, quando a gente entende que há um olhar mais sensível nas emendas parlamentares, sendo destinadas também para projetos de cultura, né? A gente sabe que educação, saúde, todas as outras áreas têm uma grande importância, mas a cultura também é uma grande pilar para a sociedade. Então, eu acho que é muito isso, assim, que as casas, né, que a Casa Legislativa e que os equipamentos possam cada vez mais se aproximar, entendendo isso, né, que essa economia da cultura é uma economia que gera, né, um grande potencial. O artista que deseja utilizar do espaço do Casarão de Ideias deve ficar atento. Todo início de ano é lançado um edital por onde é montada a programação anual. Já o público fica sabendo o que rola no Casarão por meio das redes sociais. O @ é Casarão de Ideias, tudo junto. Também existe um site, casarãodeideias.com.br. Nossa visita encerrou com o João revelando um pouco sobre os próximos projetos desenvolvidos. Vem aí um novo espaço na Rua Saldanha Marinho, também no centro de Manaus. Está em obra, e aí em 2026 a gente entrega isso para a cidade. Uma escola que estava fechada há mais de 10 anos. O que vai funcionar lá? Lá vai funcionar uma parte do casarão. Na verdade, algumas atividades daqui a gente vai desmembrar e vai colocar lá. Então a gente vai continuar na Barroso e agora também na Saldanha. Ideias inovadoras e opções de entretenimento, sempre com foco no incentivo à cultura. Mais do que um espaço, o Casarão das Ideias é um verdadeiro coração pulsante de cultura no centro de Manaus. Um convite para aprender e se reinventar. Manaus foi palco de um dos maiores encontros de música da América Latina. O Amazonas Green Jazz Festival, edição 2025, reuniu artistas locais do Brasil e do mundo em 10 dias de show aqui no icônico Teatro Amazonas. Você confere como foi essa programação agora na reportagem. Manaus voltou a ser palco da música instrumental de nível internacional. Durante 10 dias, o Teatro Amazonas foi palco do Amazonas Green Jazz Festival, que recebeu artistas do Brasil e do mundo em uma celebração marcada pelo tema Brasileiro, Sou Alma, Som e Identidade. O
festival trouxe atrações como o Amazonas Band, anfitriã do evento, a National Youth Orchestra Big Band do Carnegie Hall, acompanhada da cantora brasileira Luciana Souza, além de nomes consagrados como Amaro Freitas, Rob Amen, Ivan Lins e Gilson Peranzeta. Além dos concertos, a programação incluiu oficinas e masterclasses, fortalecendo a formação de novos talentos e promovendo o intercâmbio cultural entre músicos locais e convidados internacionais. Criado em 2006 como Festival Amazonas de Jazz, o evento passou por mudanças. Em 2019, ganhou novo nome, nova identidade, com destaque para a sustentabilidade, diversidade e a valorização da cultura brasileira. A Amazonas Band, essencial ao festival desde a sua primeira edição, é a grande força por trás da linguagem jazzística local. Ela é composta por 21 integrantes, entre saxofones, trombones, trompetes, piano, baixo, guitarra e percussão. Ao longo desses anos, a Amazonas Band tocou com alguns dos mais expressivos artistas do cenário jazzístico internacional, merecendo elogios muito honrosos de alguns deles, e também teve a oportunidade de gravar com alguns músicos importantes, tanto na cena brasileira quanto internacional. Com apresentações inesquecíveis e uma atmosfera de celebração, o Amazonas Green Jazz Festival 2025 se consolida como um dos mais importantes encontros de jazz da América Latina, levando a música amazônica e brasileira para o mundo. O jazz nasceu na cidade norte-americana de Nova Orleans, como fusão de tradições africanas, blues e marchas europeias, tendo o improviso como essência. De Louis Armstrong a Miles Davis, expandiu-se como linguagem universal e influenciou até a bossa nova aqui no Brasil. Hoje, segue vivo em festivais e palcos, celebrando liberdade, diversidade e renovação constante. Conheça agora um pouco sobre a história do jazz. O jazz é mais do que um gênero musical. É uma expressão da alma, uma forma de diálogo baseada num caldeirão cultural que se espalhou pelo mundo. Nascido na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, no início do século XX, ele surge por meio da fusão de tradições africanas, marchas europeias e cantos religiosos. Das tradições africanas vieram o ritmo, a síncope e a improvisação, marcas que dariam ao jazz sua vitalidade. Do gospel foi herdada a emoção e a força espiritual. Já das marchas e fanfarras europeias vieram os instrumentos de sopro, como trompetes, trombones e clarinetes, que se tornariam a voz principal do jazz. Esse encontro cultural, somado ao blues, que expressava a dor e a esperança do povo afro-americano, deu origem a uma nova música, vibrante, livre e profundamente ligada à experiência humana. Foi nesse cenário que surgiram artistas como Louis Armstrong, que transformaram o improviso em arte e ajudaram a levar o jazz para outros lugares do país e do mundo. Um ponto fundamental é entender a importância do improviso para esse gênero musical. O improviso é a essência do jazz. Ele representa liberdade criativa. No jazz, cada músico tem espaço para criar no momento da execução, transformando a música em algo único a cada apresentação. Diálogo musical. Durante a improvisação, os instrumentos conversam entre si. O solista se expressa, enquanto a banda responde e sustenta o clima. Identidade pessoal. Mais do que seguir uma partitura, o improviso permite que o músico revele sua própria voz, suas emoções e sua visão de mundo. Símbolo cultural. O improviso no jazz também reflete a experiência afro-americana de resistência e liberdade, nascida do encontro entre dor, espiritualidade e celebração. Renovação constante. Nenhuma execução é igual à outra. O improviso garante que o jazz esteja sempre em movimento, reinventando-se a cada performance. O improviso é a essência do jazz. Com o tempo, o jazz ganhou novos formatos. As big bands deram ritmo à era do swing,
embalando multidões em salões de dança nos Estados Unidos. Já nos anos 40, com o bebop, músicos como Charlie Parker e Dizzy Gillespie revolucionaram novamente o estilo, trazendo complexidade e velocidade. Mais tarde, Miles Davis e John Coltrane expandiram fronteiras, mostrando que o jazz poderia ser também introspectivo, espiritual e universal. Esse estilo também teve profunda influência no Brasil. Músicos brasileiros que viajavam aos Estados Unidos trouxeram discos e partituras de jazz. As primeiras orquestras de baile no Brasil incorporaram arranjos de big bands, misturando-os com o samba urbano que nascia no Rio de Janeiro. O formato de big band ajudou a moldar o que viria a ser a sonoridade das rádios brasileiras. O encontro entre jazz e samba resultou na bossa nova, que uniu a batida brasileira à harmonia sofisticada e ao improviso do jazz. João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes criaram uma linguagem que encantou o mundo. O auge dessa conexão foi em 1962, no concerto da Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York. Parcerias como a de Stan Getz e João Gilberto imortalizaram a fusão entre os dois estilos. Hoje o jazz continua vivo, seja em festivais internacionais ou em pequenas casas de espetáculo, ele segue celebrando improviso, diversidade e liberdade. Marcas registradas de um gênero que ajudou a contar a história do século XX. No quadro Playlist, você fica por dentro de recomendações audiovisuais que podem ter passado despercebido. Nesta primeira parte, preparamos uma lista de filmes para você assistir. Tem de jazz, um ícone da TV estadunidense, um futuro distópico na Amazônia e o irreverente Ney Matogrosso. E na estreia do nosso quadro Playlist, a dica que a gente traz hoje é o filme de 2014 que tem tudo a ver com jazz. No filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, Andrew Neyman é um estudante de bateria de jazz do melhor conservatório dos Estados Unidos, que busca ser um grande músico, mas o professor Terence Fletcher não vai aliviar a jornada do aprendiz. Os métodos duros do mestre podem ser demais para Andrew, que chegará no seu limite. Don't slow down. Pick it up. O filme é premiado e levou Oscar, BAFTA, SEG, Globo de Ouro, com destaque especial para a performance de J.K. Simmons como o professor Terence. Whiplash está disponível no streaming da HBO Max. No ritmo do jazz, a animação Soul conta a história do professor de música Joey Gardner, que também sonhava em ser um músico de jazz. Porém, quando ele consegue a grande chance de sua vida, um acidente separa seu corpo de sua alma. Ei, Williams, tá pra acreditar! Você quase morreu! Oh, desculpa! Na busca de voltar a ocupar o corpo na Terra, ele vai encontrar percalços no caminho, enquanto tenta evoluir espiritualmente. Mas a vida na Terra tem tanto pra oferecer. O filme é o vencedor de melhor animação do Oscar de 2021 e melhor trilha sonora. Você pode assistir Soul no streaming da Disney+. Realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Está disponível na Netflix o documentário Programa de Domingo, a história de Ed Sullivan. Para muitos, ele é lembrado como o apresentador que levou Elvis Presley e anos depois os Beatles aos Estados Unidos. Mas a sua história é muito maior do que isso. No início da televisão, foi Ed Sullivan quem criou o conceito do Programa de Domingo, com entretenimento para toda a família, um formato que se replicou pelo mundo, e que aqui no Brasil virou sucesso com o programa Silvio Santos e o Domingão do Faustão. Filho de imigrantes irlandeses, criado no Harlem, Sullivan cresceu entre a população negra de Nova York
e viveu de perto a segregação racial. Isso fez com que ele desenvolvesse uma profunda empatia e usasse seu programa para dar voz à cultura negra. Foram seus palcos que revelaram e popularizaram ícones como Stevie Wonder, Nat King Cole, Nina Simone, James Brown e os Jackson 5. O documentário mostra os desafios e as brigas que ele precisou enfrentar para garantir que essas vozes tivessem espaço na televisão. Uma aula de história cultural disponível na Netflix. O que está acontecendo aqui? Senhora Tereza, dona da casa? É uma homenagem do governo. O cinema brasileiro ganhou destaque com O Último Azul, novo filme de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim. No primeiro final de semana em cartaz, o longa foi assistido por mais de 56 mil pessoas em 71 cidades do Brasil e se tornou um dos mais vistos do país. O que teve ali, hein? O rapaz estava escondendo o avô para não levar para a colônia, mas denunciaram, o governo chegou, fechou a loja, levou o velho. A senhora precisava ver a cara de tristeza do coitado quando chegaram aqui para levar ele. O governo disse a favor da família, mas essa história de separar dos mais velhos não tá certo, não. A trama acompanha Tereza, vivida por Denise Weinberg, uma mulher de 77 anos que é forçada pelo governo a se mudar para uma colônia compulsória de idosos. Tudo em benefício do progresso da nação. Antes de partir para o exílio, ela decide embarcar pelos rios da Amazônia para realizar um último desejo. O elenco conta com nomes como Rodrigo Santoro e os amazonenses Rosa Malagueta e a Danila. Mais medo, melhor. O longa foi gravado em Manacapuru e é totalmente ambientado no Amazonas. O Último Azul segue em exibição nos cinemas. Deixe ninguém travar seu caminho, não. Não é você que acha ele, não. É ele que acha você. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Ney Matogrosso nunca passou despercebido no cenário musical. Este ano, ele ganhou uma cinebiografia chamada Homem com H, dirigido por Smith Filho. O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou para ser aceita. Eu não tenho muito o que comentar, não leio esse jornal. O longa levou mais de 600 mil pessoas ao cinema desde sua estreia. A produção reconstrói a trajetória de luta do cantor pela liberdade de ser quem é, desde os tempos dos secos e molhados até a vitalidade dos atuais 80 anos de idade, que ainda encanta palcos mundo afora. Jesuíta Barbosa entra na pele de um dos personagens mais versáteis da cultura brasileira. Homem com H está disponível na Netflix e nos demais streamings por meio de aluguel. Um retrato imperdível de um artista que transformou a cultura brasileira e abriu caminhos para a comunidade LGBT. Precisa ficar rebolando de saia. Isso não é uma saia, Antônia. É uma calça de odalisca. Tá vendo, não? Minha alma cativa. E aí, gostou das nossas dicas de hoje? Calma que tem mais. Daqui a pouco eu volto com mais dicas de séries para maratonar. A produção audiovisual amazônica deve contar agora com um incentivo financeiro do Estado. É o que propõe o novo projeto de lei do deputado e presidente da Assembleia, Roberto Cidade. O projeto de lei número 687 de 2025, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, pretende reforçar a identidade cultural amazônica e levar ainda mais longe as produções audiovisuais da região. O Amazonas é berço de um rico acervo de cultura e de uma forte identidade regional. Contudo, dados da Agência Nacional do Cinema e de plataformas especializadas revelam que em 2023 a região norte foi praticamente excluída do recebimento de recursos no setor audiovisual. 30% do investimento de mais de 2 bilhões de reais foram destinados ao estado de São Paulo. Já no ano passado, o Amazonas apresentou mais de 39 mil projetos nacionais e nenhum foi contemplado para o recebimento de recursos. Para o deputado Roberto Cidade, é preciso criar condições para uma indústria audiovisual sólida e sustentável, que valorize a produção amazônica,
O projeto cita o exemplo de estados como Pernambuco e Ceará, que conseguiram aumentar a geração de empregos no setor e ampliar o número de produções premiadas nacionalmente. Se aprovado, o projeto vai garantir apoio financeiro por meio de editais, prêmios, bolsas e subsídios, além de incentivos fiscais, isenção de taxas estaduais e parcerias com instituições públicas e privadas. A proposta está tramitando nas comissões técnicas da ALEAN. No dia 22 de agosto foi comemorado o Dia do Folclore. De primeiro momento, você pode pensar nas histórias e lendas amazônicas. Mas o folclore, além das tradições, impacta não só na cultura regional, como também na economia do estado, com a realização de inúmeros festivais. Para perpetuar e valorizar a cultura, a Assembleia Legislativa promove leis sobre a temática. O Dia do Folclore ganhou destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas com uma série de iniciativas que fortalecem a preservação das manifestações culturais do estado. A Lei 6.239 de 2023, de autoria do deputado estadual Roberto Cidade, por exemplo, declara o Festival Folclórico Marquesiano como patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas. Para o presidente da ALEAN, a iniciativa pretende reconhecer a tradição que existe por trás da história do festival realizado todos os anos em Manaus. O projeto pretende tornar o Festival Folclórico Marquesiano um patrimônio cultural de natureza imaterial. Assim, a lei assegura que a cultura da festividade permaneça viva. Criado em 1972, o Festival Marquesiano ocorre anualmente no bairro São Raimundo. Ele é realizado por alunos e ex-alunos da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz. O patrimônio material histórico e cultural é formado por um conjunto de bens móveis ou imóveis cuja conservação seja de interesse público. São bens ligados a fatos importantes da história, seja pelo valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Com o reconhecimento por meio de lei, esses bens passam a ser protegidos e perpetuados. Isso garante que não serão extintos ou destruídos. Uma segurança de preservação da cultura para as futuras gerações. A promoção da cultura na Casa Legislativa está presente também na grade de programação da TV Assembleia. Na nova temporada do programa Repórter ALEAN, com produção de Michele Bahia, as jornalistas Priscila Sena e Adriana Araújo mostram os impactos do folclore na cultura amazonense, em um especial que foi ao ar no dia 22 de agosto. No coração da Amazônia, o folclore é mais do que tradição, é cultura, é desenvolvimento. As lendas, danças e festas populares carregam a memória de um povo. Cada tradição conta um pedaço da história de quem vive na floresta e mantém vivas as raízes de nossa identidade. Você pode acompanhar o episódio completo pelo canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. O folclore também movimenta a economia do estado, atraindo turistas e gerando oportunidades para milhares de famílias. O Festival de Parintins, por exemplo, não apenas encanta o Brasil com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, mas injeta milhões de reais na economia local, beneficiando diversos setores, como hotelaria, transporte e comércio. E neste mês de setembro estreou o programa Nosso Patrimônio, com produção de Leandro Leite e a apresentação de Mariana Rocha. O episódio de estreia falou sobre uma paixão do nosso estado, o famoso X Caboquinho. Legal ver a surpresa que esse turista, que esse nosso visitante tem, quando ele começa a conhecer, né, as nossas iguarias. Para eles acaba sendo algo exótico, porque não é comum, né? É daqui da nossa região. Então, quando eles conhecem, eles têm contato com esses sabores. O programa vai apresentar, ao longo dos episódios, os símbolos do Amazonas, que são patrimônios culturais, materiais e imateriais do estado. Você já pode conferir o episódio de estreia apontando para o QR Code. Se você estiver assistindo pelo YouTube, os links dos programas estarão na descrição deste vídeo. O X-Caboquinho é considerado um alimento regional nutritivo e que dá muita energia. A
banana Pacovan, por exemplo, é rica em carboidratos e fonte de energia. Já o queijo coalho é fonte de proteínas e cálcio, importante para o sistema imunológico. O nosso tucumã é fonte de vitamina A, contribui para a saúde dos olhos e também da pele. Se o assunto é patrimônio cultural, a Assembleia Legislativa celebrou no plenário Rui Araújo o Dia Estadual do Beiradão, símbolo da identidade ribeirinha. A solenidade foi de autoria do deputado Sinésio Campos. O ritmo do Beiradão ressoou no plenário Rui Araújo. Músicos, cantores e produtores culturais receberam reconhecimento pela contribuição em propagar o ritmo no Amazonas. O Beiradão é uma mistura vibrante de vários ritmos como carimbó, merengue, lambada e forró. Um som marcado pelo saxofone alto, que agita festas com danças e tradições nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. No Amazonas, duas leis celebram o ritmo musical. A primeira reconhece o Beiradão como patrimônio cultural imaterial do Estado e a segunda criou o Dia Estadual do Beiradão, comemorado anualmente em 3 de outubro. O deputado Sinésio Campos foi autor da legislação e da sessão especial na Leão. Que a cultura e a arte, ela tem que ser preservada. E eu vejo que esse ritmo é muito próprio nosso, né? Como Salvador Teixeira de Manaus e tantos outros, né? Chico Caju, tantos que fizeram e foram músicas que embalaram também, não somente no Brasil, né? Não somente nos beiradões, como o título diz, mas em vários países. A legislação em torno do Beiradão vai além da celebração. Fortalece a economia criativa, impulsiona o turismo cultural e abre espaço para festivais e interação entre artistas. Um dos mais importantes movimentos culturais do Amazonas, o Festival de Cirandas do município de Manacapuru, recebeu homenagem no Parlamento Estadual. Brincantes das agremiações Flor Matizada, Tradicional e Guerreiros Mura representaram os temas da 27ª edição da festa. Manacapuru, a 93 quilômetros de Manaus, é o palco iluminado para um dos mais prestigiados festivais culturais do Amazonas. 3 agremiações protagonizam o Festival de Cirandas de Manacapuru, que recebe em média 60 mil turistas, segundo dados da prefeitura local. Representa a movimentação econômica com produtos e serviços e importante fonte de emprego e renda. É muito importante realmente para a vida ali das pessoas ali de Manacapuru, inclusive, que trabalham muito durante o festival, né? Durante os 3 dias do festival ali. Eles trabalham muito, movimentam muito a cultura, movimentam muito a economia também dali da cidade, né? A importância do festival é reconhecida pelo governo do estado. Recentemente, o chefe do executivo anunciou investimentos na ordem de R$ 7.600.000 para a realização da festa, que gera em média 1.000 empregos diretos e indiretos, e R$ 5 milhões são movimentados no município a cada edição. O aporte de R$ 4 milhões o governo destinou à manutenção e adequação do cirandódromo. Na Aleã, o deputado Cristiano D'Angelo também apoia o festival e reconhece o quanto a manifestação cultural importa para os manacapuruenses. O nosso município só ganha, vai ter certeza que o Festival de Ciranda vai ser melhor do que no ano passado, e com esse investimento do governo do estado, juntamente com o investimento do deputado Cristiano D'Angelo, investindo na economia, investindo também na ciranda de R$500 mil para cada agremiação, só quem ganha é o povo de Manacapuru, o município de Manacapuru. Quem visitar o Cirandódromo Parque do Ingá certamente vai presenciar um espetáculo preparado pelos 600 brincantes de cada agremiação. 29, 30 e 31 de agosto. Então, aproveitando a oportunidade, quero fazer um convite aqui especial em nome do nosso deputado estadual, Cristiano D'Angelo, que vocês venham prestigiar o maior festival de cirandas do mundo que existe somente em Manacapuru. Nós preparamos um evento, eu acredito que as 3 agremiações disputarão lá para mostrar que o nosso festival é tão bonito quanto os outros que existem
no Amazonas, fora do Amazonas. Estamos preparando sim um grande espetáculo, se Deus quiser, com a nossa fama também, com a nossa... todos presentes também, com certeza vai ser um grande espetáculo, se Deus quiser, no dia 31 de agosto. E a grande campeã do 27º Festival de Cirandas de Manacapuru foi a agremiação tradicional. Com o tema Sapucai Aí, o grito que vem das águas, o enredo defendeu a Mãe d'Água, fonte sagrada da vida e ancestralidade. Tem sangue tupi e a dança. Guerreiro, guerreiro xamã. Tem a cor, as misturas das raças. O Amazonas acaba de conquistar um lugar inédito na literatura nacional. O escritor Milton Atum é o primeiro amazonense a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. O escritor amazonense Milton Atum foi eleito nesta quinta-feira, dia 14, para ocupar a cadeira de número 6 da Academia Brasileira de Letras. Ele recebeu 33 dos 34 votos possíveis e vai suceder o jornalista e também escritor Cícero Sandrone, falecido em junho deste ano. Nascido em Manaus, Atum é o primeiro autor amazonense a se tornar imortal da ABL, como são chamados os membros da academia. A conquista representa um marco não só para a literatura, mas para a cultura da região norte. A eleição foi comemorada por parlamentares do Amazonas. Nas redes sociais, a deputada estadual Mayra Dias destacou o orgulho de ver um amazonense levando nossa cultura para o mundo. O deputado Jorge Lins classificou Milton Atum como um embaixador da alma e da identidade do povo amazonense. Já o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, lembrou que a obra de Atum projeta o norte para o mundo e fortalece a cultura brasileira. Romancista, contista, tradutor e professor universitário, Milton Atum ganhou destaque em 1989 com o romance Relato de um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti. Entre suas principais obras estão Dois Irmãos, adaptado para o teatro, quadrinhos e televisão, Cinzas do Norte, de forte conteúdo político e autobiográfico, e Órfãos do Eldorado, que também virou filme. Na segunda parte do quadro Playlist, você confere dicas de séries para maratonar. Do folclore brasileiro a uma história do escritor Milton Atum e um gênio chamado Jô Soares. O quadro Playlist está de volta e agora eu trago dicas de séries para maratonar neste feriado, coladinho com o fim de semana. Para abrir a nossa lista, a dica é Cidade Invisível, uma produção brasileira original da Netflix que traz o folclore nacional para o mundo contemporâneo. Na primeira temporada, o detetive Eric, vivido por Marco Pigozzi, investiga a morte de um boto cor-de-rosa chamado Manaus e descobre um universo oculto habitado por entidades mágicas da cultura popular. Ao longo da trama, ele desvenda segredos de sua própria origem e se vê envolvido em uma luta contra o espírito maligno Corpo Seco. Já na segunda temporada, a história se muda para a Amazônia, próxima a Belém do Pará, onde Eric encontra abrigo em um santuário protegido por indígenas. Lá, sua filha Luna tem uma missão maior a cumprir, enquanto o conflito entre a natureza, o homem e as entidades fica cada vez mais perigoso. Cidade Invisível é uma série envolvente que mistura suspense, fantasia e elementos do nosso folclore. A obra está completa e disponível na Netflix. As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Psica. O tempero dos nossos vizinhos paraenses continua rendendo na Netflix. Psica é a minissérie brasileira que acabou de chegar na plataforma e já está entre as produções mais vistas do streaming. Baseada no livro de Edir Augusto, a história mostra a jovem Janalice, vítima de uma quadrilha que atua nos rios do Pará. Ao lado dela, outros personagens vivem o drama da violência urbana e do crime organizado na região amazônica.
Com apenas 4 episódios, Psica é um drama realista, duro e perturbador, que aborda temas como tráfico humano, vingança e maldições que perseguem os protagonistas. Uma obra impactante, baseada em relatos reais colhidos no Pará, que expõe as feridas das sombras do cotidiano amazônico. Psica está disponível na Netflix. Desde pequeno, escuto as histórias de Halim. Milton Atum é o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. E para curtir uma adaptação de uma obra consagrada dele, eu te indico agora a minissérie Dois Irmãos, do romance homônimo, disponível no Globoplay. Ambientada em Manaus entre as décadas de 1920 e 1980, a trama mostra os conflitos de uma família de origem libanesa, narrados pelo olhar de Nael, filho da empregada Domingas. Sou cachorro! Meu Deus do céu! Todos temem um embate, ainda pior, entre os irmãos. No centro da história estão os gêmeos Omar e Yaqub, vividos por Cauã Raymond, que desde cedo alimentam uma relação marcada por rivalidade, paixão e vingança. Com direção de Luiz Fernando Carvalho, a minissérie é um retrato poético e teatral sobre família, amor e desigualdade, trazendo Manaus como palco das transformações sociais e culturais do século XX. Dois Irmãos é uma obra de 2017, mas ainda vale o play e segue disponível no streaming Globoplay. Em duelos assim, só Deus é mediador. Apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, humorista, músico e artista plástico. Dificilmente alguém com um currículo tão vasto consegue ser devidamente reconhecido em tudo que pôs o dedo. Não é o caso de Jô Soares. A importância do Jô para a cultura brasileira é tanta que as duas maiores emissoras do país se dispuseram a produzir séries documentais distintas sobre ele. Um Beijo do Gordo, disponível no Globoplay, dedica 4 episódios a mostrar um pouco da vida pessoal do Jô, como ele era no ambiente de trabalho e como tanta gente importante o reconhece. Já na série Um Gênio Chamado Jô, produzida pelo SBT+, a escolha foi pelo legado deixado pelo Jô, em especial para a televisão brasileira. Desde os roteiros de programas de humor, passando pelo trabalho no teatro e o seu tão aclamado talk show. Ambas as séries são repletas de entrevistas, imagens raras e depoimentos exclusivos. Um Beijo do Gordo está disponível no serviço de streaming Globoplay. E Um Gênio Chamado Jô está disponível no SBT+. Bom, a estreia do quadro Playlist foi essa. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá! Essa foi a primeira edição do programa Aplausos, transmitido pela TV Assembleia e também disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Acesse youtube.com/assembleiaam. Se inscreva e deixe seu comentário. Lá estarão disponíveis também outros programas culturais que falamos nesta edição, assim também como as reportagens, os quadros e as entrevistas que você viu aqui. A gente volta a se encontrar mês que vem com mais novidades sobre a cultura do povo do Amazonas. Até lá!